Uma faxineira humilde entrou na mansão e fez o impossível. Conquistou a confiança da filha de um milionário em instantes, algo que ninguém havia conseguido em anos. Quando ele descobriu o motivo, segredos dolorosos vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre, de uma forma que ninguém poderia prever. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Eu estava na fila do ônibus às 5h30 da manhã, segurando minha mochila velha e sentindo aquele frio na barriga que sempre vem quando a gente precisa muito de alguma coisa. Meu nome é Sônia Aparecida dos Santos, tenho 42 anos e trabalho como faxineira há mais de 20. Acordei antes do sol nascer naquela segunda-feira de junho porque tinha uma entrevista marcada numa mansão no bairro nobre da cidade. A agência de emprego tinha me avisado que o patrão era exigente e já tinha demitido 5 funcionárias em menos de 3 meses. Mas eu precisava daquele trabalho. Minha filha de 19 anos estava estudando para o vestibular e eu tinha contas atrasadas empilhadas na mesinha da sala. O ônibus demorou mais de 1 hora até chegar no bairro dos ricos. Quando desci, fiquei impressionada com o tamanho das casas. Portões enormes, jardins bem cuidados, carros importados estacionados nas garagens. Caminhei por 10 minutos até encontrar o número que estava anotado no meu celular velho. O portão era preto, alto, com detalhes em dourado. Toquei o interfone e uma voz grossa atendeu do outro lado. Era o próprio dono da casa, o senhor Eduardo Almeida Ferreira, empresário conhecido na cidade, dono de 3 concessionárias de carros de luxo. Ele mandou eu entrar e caminhar até a porta principal. A casa era imensa. Quando ele abriu a porta, percebi logo no rosto dele aquela expressão de quem está cansado da vida. O senhor Eduardo tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos bem penteados, olhos castanhos fundos e uma postura séria. Usava uma camisa social azul clara e calça preta, mesmo sendo ainda cedo. Ele me olhou de cima para baixo, como quem avalia se eu servia ou não. Perguntou meu nome, há quanto tempo eu trabalhava como faxineira, se eu tinha referências. Respondi tudo com calma, mostrando as cartas de recomendação que eu tinha guardado na bolsa. Então ele me levou para conhecer a casa. A sala era enorme, com sofás brancos, quadros caros nas paredes, um lustre de cristal no teto. A cozinha parecia aquelas de revista, toda planejada, com eletrodomésticos que eu nunca tinha visto na vida. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Uma casa daquele tamanho naquela hora da manhã e parecia vazia, sem vida. O senhor Eduardo me explicou que ele morava sozinho com a filha, uma menina de 8 anos chamada Isabela. A mãe tinha ido embora quando a menina tinha 2 anos e nunca mais voltou. Ele falou isso com uma voz dura, sem emoção, como quem já sofreu tanto que não sente mais nada. Perguntei se a menina estava em casa, e ele disse que sim, que ela estava no quarto dela. Ia começar a explicar as tarefas do dia quando ouvimos um barulho vindo do andar de cima. Era um choro baixinho, abafado, daqueles que a gente faz quando não quer que ninguém escute. O senhor Eduardo suspirou fundo e fechou os olhos por um segundo. Disse que a filha dele era difícil, que não falava com ninguém, que não gostava de estranhos. As outras faxineiras tinham desistido, porque a menina gritava, jogava coisas, fazia escândalo sempre que alguém tentava se aproximar. Ele disse que se eu quisesse o emprego, eu teria que entender que a menina tinha problemas e que ele não ia tolerar reclamações. Eu olhei para ele e vi um homem quebrado. Rico, sim, mas quebrado por dentro. Prometi que ia fazer meu trabalho e que não ia incomodar a menina. Ele me deu um avental, produtos de limpeza e uma lista enorme de tarefas. Comecei pela sala, passando pano nos móveis, aspirando o tapete, limpando os vidros. A casa era grande demais para uma pessoa só, mas eu trabalhava rápido e bem. Enquanto limpava, ficava pensando naquela menina lá em cima, sozinha, chorando baixinho. Eu sou mãe, sei quando uma criança está sofrendo. Passou 1 hora e o choro continuava. O senhor Eduardo saiu para trabalhar. Disse que voltava só no final da tarde. Fiquei sozinha na casa com aquela criança que eu ainda não tinha visto. Subi as escadas devagar, com cuidado para não fazer barulho. O corredor do 2º andar tinha 5 portas, todas fechadas. Fui seguindo o som do choro até parar na frente de uma porta rosa claro. Bati de leve e ninguém respondeu. Bati de novo e ouvi uma voz fina gritando para eu ir embora. Respirei fundo e abri a porta bem devagar. O quarto era enorme,
cheio de brinquedos caros, uma cama de princesa, papel de parede com flores. Mas no meio de tudo aquilo, sentada no chão, estava uma menina pequenininha, magricela, com o cabelo preto desarrumado, olhos vermelhos de tanto chorar. Ela me olhou com raiva e medo ao mesmo tempo. Gritou para eu sair, disse que não queria ninguém ali. Eu não saí. Fiquei parada na porta, olhando para ela com calma e falei baixinho que eu não ia machucá-la. Ela parou de gritar, mas continuou me encarando com desconfiança. Perguntei se ela estava com fome. Ela não respondeu. Perguntei se ela queria que eu ficasse ali só fazendo companhia, sem falar nada. Ela ficou quieta por um tempo longo e então fez que sim com a cabeça. Eu entrei no quarto, sentei no chão, encostada na parede, longe dela, e fiquei ali. Não falei nada, não tentei me aproximar, só fiquei. Depois de uns 15 minutos, ela levantou, pegou um ursinho de pelúcia e sentou mais perto de mim. Ainda não falava, mas não estava mais chorando. Fiquei ali sentada no chão com a Isabela por quase meia hora. Ela não falava, só me olhava de vez em quando, segurando o ursinho de pelúcia apertado contra o peito. Eu também não forcei conversa. Aprendi na vida que tem hora que a gente precisa respeitar o silêncio dos outros. Quando achei que já estava bom, levantei devagar e disse que ia preparar o almoço, que se ela quisesse, podia descer para comer comigo. Ela não respondeu, mas vi nos olhos dela uma curiosidade que não estava ali antes. Desci para a cozinha e comecei a preparar a comida. O senhor Eduardo tinha deixado uns ingredientes na geladeira, mas nada muito caseiro. Tinha umas coisas prontas, congeladas, daquelas de restaurante caro. Mas eu vi que tinha arroz, feijão, uns legumes. Decidi fazer uma comida simples, daquelas que a gente faz em casa. Coloquei o feijão para cozinhar, temperado do jeito que minha mãe me ensinou. Fiz um arroz soltinho. Refoquei uns legumes com alho. A cozinha começou a cheirar como cozinha de verdade, não como aquele lugar frio e sem vida que eu tinha encontrado de manhã. Estava mexendo o feijão quando ouvi passos descendo a escada. Era a Isabela. Ela apareceu na porta da cozinha, ainda segurando o ursinho, me olhando com aquela cara de quem quer alguma coisa, mas tem medo de pedir. Sorri para ela e perguntei se ela queria provar o feijão. Ela fez que sim com a cabeça. Peguei uma colher, soprei para esfriar e ofereci. Ela provou e pela primeira vez vi um pequeno sorriso no rosto dela. Perguntei se estava gostoso e ela disse que sim, com uma voz tão baixinha que quase não deu para ouvir. Coloquei a mesa, servi 2 pratos e sentamos juntas para comer. Ela comeu devagar, mas comeu tudo. Enquanto isso, comecei a contar histórias da minha vida, sem esperar que ela respondesse. Contei sobre minha filha, sobre o bairro onde eu morava, sobre as coisas engraçadas que aconteciam no ônibus. Ela ouvia tudo em silêncio, mas percebi que estava prestando atenção. Quando terminamos de comer, ela me ajudou a levar os pratos para a pia. Foi a primeira vez que ela fez alguma coisa sem eu pedir. A tarde passou rápido. Continuei limpando a casa e a Isabela começou a me seguir pelos cômodos. Não falava muito, mas ficava por perto, me observando. Quando fui limpar a sala, ela sentou no sofá e ficou me olhando passar o pano nos móveis. Perguntei se ela queria me ajudar e ela pegou um paninho e começou a limpar a mesinha de centro. Ela fazia aquilo com tanto cuidado, tanta dedicação, que dava para ver que estava feliz por estar fazendo alguma coisa útil. Elogiei o trabalho dela e vi o rostinho dela se iluminar. No final da tarde, o senhor Eduardo chegou. Ele entrou pela porta da frente e ficou parado quando viu a filha na sala comigo, ajudando a arrumar as almofadas do sofá. A expressão dele era de choque total. Ele olhou para mim, depois para a filha, e não disse nada por alguns segundos. A Isabela correu até ele e, pela primeira vez em muito tempo, segundo ele me contou depois, ela o abraçou. Ele ficou sem reação. Só abraçou a filha de volta com os olhos cheios de lágrimas. O senhor Eduardo me chamou para conversar na cozinha, enquanto a Isabela voltava para o quarto. Ele perguntou o que eu tinha feito, como eu tinha conseguido se aproximar da menina quando tantas outras tinham falhado. Expliquei que eu não tinha feito nada de especial, que só tinha respeitado o espaço dela, que tinha ficado ali presente, sem forçar nada. Ele ficou me olhando como se eu tivesse feito um milagre. Disse que ia me contratar e queria que eu voltasse todos os dias, que o salário seria bom. Aceitei na hora, mas não pelo dinheiro. Aceitei porque tinha visto uma menina sofrida que precisava de alguém. Nos dias seguintes,
A Isabela começou a se abrir mais. Descobri que ela não falava porque sentia que ninguém realmente escutava. O pai dela era um homem bom, mas estava tão afundado no trabalho e na própria dor que não sabia como se conectar com a filha. A mãe tinha ido embora sem explicação, sem se despedir, e isso tinha deixado uma ferida enorme no coração daquela criança. Ela achava que era culpa dela, que tinha feito alguma coisa errada para a mãe não querer ficar. Comecei a passar mais tempo com ela. Depois de terminar a limpeza, sentava com a Isabela para fazer lição de casa, para brincar, para conversar. Ela me contava sobre a escola, sobre as colegas que não brincavam com ela porque ela era quieta demais. Contava sobre os pesadelos que tinha quase toda a noite, sonhando que o pai também ia embora e ia deixá-la sozinha. Eu escutava tudo com atenção, sem julgar, sem tentar resolver tudo de uma vez. Só escutava e dizia que estava ali, que não ia deixá-la sozinha. O Sr. Eduardo começou a chegar mais cedo em casa. No começo, achei que era para me vigiar, para ver se eu estava fazendo o trabalho direito. Mas depois percebi que ele chegava mais cedo porque queria ver a filha feliz. Ele ficava na porta da sala, observando a gente brincar, conversando, e tinha uma expressão de alívio no rosto. Um dia ele me agradeceu, disse que eu tinha salvado a vida da filha dele. Eu disse que não, que a Isabela só precisava de alguém que enxergasse ela de verdade, que visse além da birra e do choro. 2 semanas depois que comecei a trabalhar na casa do Sr. Eduardo, as coisas já tinham mudado bastante. A Isabela acordava cedo, tomava café da manhã comigo na cozinha, me ajudava a organizar a casa antes de ir para a escola. Ela sorria mais, falava mais, parecia uma criança normal. O Sr. Eduardo também estava diferente. Ele ria de vez em quando, coisa que a Isabela disse que não via há anos. A casa inteira parecia mais leve, como se alguém tivesse aberto as janelas e deixado o ar fresco entrar. Mas nem tudo era perfeito. Teve um dia que a Isabela voltou da escola chorando. Ela entrou pela porta, jogou a mochila no chão e correu para o quarto dela. Fui atrás, bati na porta e entrei. Ela estava deitada na cama, com o rosto enfiado no travesseiro, soluçando. Sentei na beirada da cama e perguntei o que tinha acontecido. Ela demorou para responder, mas quando finalmente falou, a voz dela saiu cheia de mágoa. Tinha uma menina na escola, a Fernanda, que era da mesma sala que ela. A Fernanda sempre zoava a Isabela porque ela não tinha mãe. Naquele dia, na hora do recreio, a Fernanda tinha dito na frente de todo mundo que a mãe da Isabela tinha ido embora porque não aguentava ter uma filha chata e esquisita. As outras crianças tinham rido. A professora não estava perto e ninguém defendeu a Isabela. Ela tinha ficado ali, parada, sentindo toda aquela humilhação sem saber o que fazer. Meu coração apertou ouvindo aquilo. Abracei a Isabela e deixei ela chorar no meu ombro. Quando ela se acalmou um pouco, expliquei que tem gente no mundo que machuca os outros porque está machucada por dentro. Disse que a Fernanda provavelmente tinha os próprios problemas e que descontava na Isabela. Mas também disse que isso não era desculpa, que ninguém tinha o direito de humilhar outra pessoa. Prometi que ia conversar com o pai dela, para ver o que podia ser feito. Quando o Sr. Eduardo chegou em casa naquela noite, contei o que tinha acontecido. Ele ficou furioso. Disse que ia na escola no dia seguinte para falar com a diretora. Mas eu pedi para ele ir com calma, para não piorar as coisas para a Isabela. Sugeri que ele conversasse com a professora primeiro para entender melhor a situação e depois visse o que podia ser feito. Ele concordou, mas eu via nos olhos dele uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Ele estava protegendo a filha e isso era bom de ver. No dia seguinte, o Sr. Eduardo foi até a escola. Quando ele voltou, me contou que tinha conversado com a diretora e com a professora. A diretora disse que ia chamar os pais da Fernanda para uma conversa e que ia tomar providências para que aquilo não se repetisse. A professora se desculpou por não ter percebido o que estava acontecendo e prometeu ficar mais atenta. O Sr. Eduardo voltou para casa mais tranquilo, mas ainda preocupado com a filha. A Isabela ficou uns dias meio quieta, mas aos poucos foi voltando ao normal. A Fernanda parou de implicar com ela, pelo menos por um tempo. Mas aquele episódio me fez perceber uma coisa importante. A Isabela precisava de mais do que só carinho e atenção. Ela precisava aprender a se defender, a ter confiança em si mesma, a não se deixar abalar pelo que os outros diziam. Comecei a trabalhar nisso com ela, conversando, ensinando
mostrando que ela era especial do jeito que era. Uma tarde, enquanto a Isabela fazia a lição de casa na mesa da cozinha, o Sr. Eduardo chegou com uma notícia. Ele tinha recebido uma ligação da ex-mulher. Ela estava querendo ver a Isabela. Quando ele me contou isso, vi a expressão dele mudar completamente. Ele estava tenso, com raiva, mas também confuso. Ele não sabia se devia deixar a mulher ver a filha depois de tanto tempo, depois de ter abandonado elas sem dar satisfação. Perguntei o que ele achava que devia fazer. Ele disse que não sabia, que tinha medo da reação da Isabela, que tinha medo de que a mãe aparecesse e desaparecesse de novo, machucando ainda mais a menina. Eu disse que entendia a preocupação dele, mas que talvez a Isabela precisasse daquela chance de ver a mãe, de ouvir o que ela tinha a dizer, de tirar as dúvidas que carregava há tanto tempo. Ele ficou pensando nisso por um tempo longo, e então decidiu que ia conversar com a filha primeiro, antes de tomar qualquer decisão. Naquela noite, depois do jantar, o Sr. Eduardo sentou com a Isabela na sala e contou sobre a ligação da mãe. A reação da menina foi inesperada. Ela não chorou, não gritou, não fez escândalo. Ela só ficou quieta, olhando para o pai com aqueles olhos grandes e tristes, e perguntou se a mãe realmente queria vê-la ou se era só da boca para fora. O Sr. Eduardo disse que não sabia, mas que se ela quisesse, ele ia marcar um encontro. A Isabela pensou por um minuto, e então disse que sim, que queria ver a mãe, mas que queria que eu estivesse junto. Aquilo me pegou de surpresa. O Sr. Eduardo também ficou surpreso. Ele olhou para mim e perguntou se eu topava. Eu disse que sim, que ia estar ali para o que a Isabela precisasse. A gente marcou o encontro para o sábado seguinte, num parque perto da casa. Eu estava nervosa, o Sr. Eduardo estava nervoso, mas a Isabela parecia estranhamente calma. Ela disse que só queria entender por que a mãe tinha ido embora, e que depois disso, ela ia seguir a vida dela. O sábado chegou e a gente saiu de casa cedo. O Sr. Eduardo dirigia. Eu ia no banco de trás com a Isabela. Ela estava quieta, olhando pela janela, segurando o ursinho de pelúcia que sempre levava para todo lado. Eu segurei a mão dela e disse que estava tudo bem, que eu ia estar ali o tempo todo. Ela apertou minha mão de volta, mas não falou nada. O parque era bonito, cheio de árvores com um lago no meio e bancos espalhados pelos caminhos. A gente chegou uns 15 minutos antes do horário marcado. O Sr. Eduardo estacionou o carro e a gente foi caminhando até o local combinado, perto de um banco de madeira embaixo de uma árvore grande. A Isabela sentou no banco entre mim e o pai, balançando as perninhas, nervosa. Então ela apareceu. A mãe da Isabela, a Clarice. Ela era uma mulher bonita, na casa dos 40 e poucos anos, cabelos castanhos compridos, olhos verdes, usando um vestido azul claro e uma bolsa preta. Ela andava devagar, olhando para a filha com uma expressão que misturava culpa e medo. Quando chegou perto, ela parou e ficou ali parada, sem saber o que dizer. O Sr. Eduardo estava tenso ao meu lado, a mandíbula travada. Eu segurava a mão da Isabela, que olhava para a mãe sem piscar. A Clarice finalmente falou. Disse oi para a filha, com uma voz baixa e trêmula. A Isabela respondeu oi também, mas a voz dela estava fria, distante. A Clarice pediu para sentar, e o Sr. Eduardo fez um gesto seco com a cabeça, indicando o banco em frente. Ela sentou, colocou a bolsa no colo e ficou mexendo com as mãos, nervosa. Começou a explicar que tinha ido embora porque não estava bem, que tinha depressão, que não conseguia cuidar de ninguém porque mal conseguia cuidar de si mesma. A Isabela ouvia tudo em silêncio. Quando a Clarice terminou de falar, a menina perguntou por que ela nunca ligou, por que nunca mandou uma mensagem, por que desapareceu completamente da vida dela. A Clarice começou a chorar. Disse que teve vergonha, que teve medo, que achava que a filha estava melhor sem ela. A Isabela então disse uma coisa que me partiu o coração. Ela disse que passou anos achando que era culpa dela, que tinha feito alguma coisa errada para a mãe não querer ficar. Disse que chorava todo dia, que tinha pesadelos, que se sentia sozinha mesmo estando com o pai. A Clarice chorou ainda mais. Pediu desculpa várias vezes, disse que nunca quis machucar a filha, que nunca imaginou o quanto tinha feito mal. Mas a Isabela, com 8 anos de idade, mostrou uma maturidade que eu nunca tinha visto numa criança. Ela disse que entendia que a mãe estava doente, mas que isso não apagava a dor que ela tinha sentido. Disse que talvez um dia pudesse perdoar, mas que agora não,
que precisava de tempo. E então ela disse que tinha encontrado alguém que cuidava dela, que estava ali presente, e que isso já era o suficiente por enquanto. A Clarice olhou para mim, surpresa. O Sr. Eduardo também me olhou e tinha uma gratidão enorme naquele olhar. Eu não sabia o que dizer, só apertei a mão da Isabela de novo. A Clarice perguntou se podia pelo menos abraçar a filha antes de ir embora. A Isabela pensou por um momento e então se levantou e caminhou até a mãe. Elas se abraçaram, mas foi um abraço frio, sem emoção. A Isabela se afastou rápido e voltou para o banco ao meu lado. A Clarice entendeu que aquilo era tudo o que ia conseguir naquele dia. Ela se despediu, prometeu que ia procurar a filha de novo quando ela estivesse pronta e foi embora. Quando ela sumiu de vista, a Isabela desabou a chorar. Não aquele choro de criança manhosa, mas um choro profundo, de alguém que estava soltando anos de dor. Eu abracei ela. O Sr. Eduardo abraçou ela. E a gente ficou ali, os três, no meio do parque, deixando aquela menina chorar tudo o que precisava. Depois de um tempo, ela se acalmou, limpou o rosto e disse que queria ir para casa. A gente voltou para o carro em silêncio. No caminho de volta, o Sr. Eduardo perguntou para a Isabela como ela estava se sentindo. Ela disse que estava cansada, mas que estava bem. Disse que tinha precisado ver a mãe para entender que não era culpa dela, que a mãe tinha os próprios problemas e que isso não tinha nada a ver com ela ser uma boa filha ou não. Eu fiquei impressionada com a clareza daquela criança. Ela tinha passado por uma situação difícil, mas tinha saído dali mais forte. Quando chegamos em casa, a Isabela foi direto para o quarto dela. O Sr. Eduardo ficou comigo na sala. Ele agradeceu por eu ter ido junto, disse que não teria conseguido lidar com aquilo sozinho. Eu disse que não tinha problema, que estava ali para ajudar no que fosse preciso. Ele então disse uma coisa que me pegou de surpresa. Disse que eu não era só uma funcionária, que eu tinha se tornado parte da família, e que ele e a Isabela me consideravam muito mais do que isso. Aquilo me emocionou. Eu nunca tinha sido tratada assim em nenhum trabalho. Sempre fui só a faxineira, alguém que limpava, organizava e depois ia embora. Mas ali, naquela casa, eu tinha encontrado uma família que me valorizava de verdade. Agradeci ao Sr. Eduardo, mas disse que eu estava só fazendo o que achava certo, cuidando de quem precisava. Nas semanas seguintes, a vida na casa do Sr. Eduardo entrou numa rotina gostosa. A Isabela estava mais solta, mais feliz. Ela tinha feito amizade com duas meninas da escola, a Júlia e a Amanda, que começaram a ir na casa dela para brincar. Eu ficava de olho, sempre por perto, mas deixava elas se divertirem sozinhas. Era bom ver a Isabela rindo, correndo pelo jardim, sendo criança de verdade. O Sr. Eduardo também estava mudando. Ele chegava mais cedo em casa, jantava com a filha, conversava comigo sobre o dia dele. Um dia, ele me perguntou sobre minha vida, sobre minha família. Contei sobre minha filha, a Júlia, que estava estudando para o vestibular de enfermagem. Contei que eu morava num bairro simples, numa casa pequena, mas que era meu lar. Ele ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, interessado de verdade. Certa tarde, a Júlia ligou para mim desesperada. Ela tinha recebido uma ligação da faculdade onde tinha feito a inscrição para o vestibular. Eles estavam oferecendo uma bolsa de estudos integral para ela, mas precisava confirmar a vaga até o final da semana e pagar uma taxa de matrícula. O problema era que a taxa era cara, R$ 300, e eu não tinha aquele dinheiro naquele momento. Eu tinha acabado de pagar o aluguel e as contas da casa, e não sobrava nada. Fiquei angustiada, sem saber o que fazer. A Júlia estava chorando do outro lado da linha, dizendo que ia perder a vaga, que era a chance dela de estudar e ter um futuro melhor. Eu prometi que ia dar um jeito, que ia conseguir o dinheiro de alguma forma. Desliguei o telefone e fiquei ali parada na cozinha, tentando pensar em alguma solução. Eu podia tentar pedir um empréstimo, mas sabia que não ia conseguir pagar. Podia tentar vender alguma coisa, mas eu não tinha nada de valor. O Sr. Eduardo entrou na cozinha naquele momento e percebeu que eu estava abalada. Perguntou o que tinha acontecido. Eu hesitei em contar, porque não queria que ele achasse que eu estava pedindo ajuda. Mas ele insistiu, e acabei contando sobre a situação da Júlia. Ele me ouviu até o final, e então disse uma coisa que me deixou sem palavras. Disse que ia pagar a taxa de matrícula da minha filha, que não era para eu me preocupar. Eu não acreditei no que estava ouvindo.
Tentei recusar dizendo que não podia aceitar, que era muita coisa, mas ele insistiu. Disse que eu tinha feito tanto pela família dele que aquilo era o mínimo que ele podia fazer. Disse que ia transferir o dinheiro na hora e que não queria ouvir mais nenhum não. Eu comecei a chorar ali mesmo na frente dele de tanta emoção. Agradeci 1000 vezes. Disse que ia pagar de volta, mas ele disse que não precisava, que aquilo era um presente. Liguei para a Júlia e contei a notícia. Ela também começou a chorar de felicidade. Disse que não acreditava que aquilo era um milagre. Eu disse que era a bondade de pessoas boas que ainda existiam no mundo. Naquela noite, eu saí do trabalho mais leve, com o coração cheio de gratidão. Minha filha ia estudar, ia ter uma profissão, ia ter um futuro melhor do que o meu. E tudo isso graças a um homem que tinha enxergado além da faxineira, que tinha visto a pessoa que eu era. Os meses foram passando. A Isabela crescia, ficava cada vez mais esperta e confiante. A Júlia começou a faculdade e estava adorando o curso. Eu continuava trabalhando na casa do Sr. Eduardo, mas agora aquilo não parecia mais trabalho. Parecia que eu estava cuidando da minha própria família. A gente jantava junto quase todos os dias. A Isabela me chamava para ver os desenhos que fazia na escola. O Sr. Eduardo me perguntava conselhos sobre como lidar com a filha. Um dia, a Isabela me chamou no quarto dela. Ela estava sentada na cama, segurando uma folha de papel. Disse que tinha feito uma redação na escola sobre a pessoa mais importante da vida dela. A professora tinha pedido para eles escreverem sobre alguém que admiravam. Ela me entregou a folha e pediu para eu ler. Comecei a ler e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. A Isabela tinha escrito sobre mim. Ela dizia que eu era a pessoa mais importante da vida dela, porque tinha chegado quando ela mais precisava, porque tinha ensinado ela a sorrir de novo, porque tinha mostrado que ela era amada. Dizia que eu não era só a faxineira, mas a melhor amiga dela, a pessoa que cuidava dela quando estava triste, que fazia comida gostosa, que abraçava ela quando tinha pesadelos. Dizia que eu era como uma segunda mãe para ela e que ela me amava muito. Abracei a Isabela e chorei junto com ela. Disse que eu também amava ela, que ela tinha mudado a minha vida também, que tinha me ensinado que o amor não tem a ver com sangue, mas com cuidado, com presença, com estar ali quando a pessoa precisa. O Sr. Eduardo entrou no quarto naquele momento e viu a gente abraçadas chorando. Ele perguntou o que tinha acontecido e a Isabela mostrou a redação para ele. Ele leu e viu os olhos dele ficarem vermelhos também. Aquela noite foi especial. A gente jantou junto, conversou, riu. A Isabela estava radiante. O Sr. Eduardo estava mais relaxado do que nunca e eu estava feliz de uma forma que nunca tinha sido antes. Pela primeira vez na vida, eu me sentia valorizada, vista, amada. Não era só uma faxineira que limpava a casa e ia embora. Eu era parte daquela família e aquilo não tinha preço. O tempo foi passando e a Isabela completou 9 anos. O Sr. Eduardo quis fazer uma festa de aniversário para ela, mas a menina disse que só queria uma coisa: um dia no parque com o pai e comigo. Ela não queria nada grande, nada extravagante. Só queria estar com as pessoas que ela amava. O Sr. Eduardo ficou surpreso, mas concordou. Marcamos para o sábado seguinte. A gente foi para o mesmo parque onde tinha acontecido o encontro com a Clarice, mas dessa vez, o clima era completamente diferente. A Isabela estava feliz, pulando, correndo. Levamos uma cesta de piquenique que eu tinha preparado, com sanduíches, frutas, suco. A gente sentou na grama embaixo de uma árvore e comeu, conversou, brincou. O Sr. Eduardo até jogou bola com a Isabela, coisa que ele nunca tinha feito antes. Era lindo de ver. No final da tarde, quando a gente estava voltando para o carro, a Isabela segurou minha mão e a mão do pai e disse que aquele tinha sido o melhor aniversário da vida dela. Ela disse que não precisava de brinquedos caros ou festas grandes, que só precisava de amor e atenção. Aquilo me tocou fundo. Uma criança de 9 anos ensinando para 2 adultos o que realmente importava na vida. Mas nem tudo eram flores. Algumas semanas depois, algo aconteceu que abalou a paz que a gente tinha construído. A Clarice apareceu de novo. Ela tocou o interfone da casa numa tarde de quinta-feira. Eu atendi e reconheci a voz dela na hora. Ela pediu para falar com o Sr. Eduardo, disse que era urgente. Fiquei sem saber o que fazer, mas acabei chamando ele. O Sr. Eduardo desceu irritado.
Ele foi até o portão e conversou com a Clarice do lado de fora. A conversa durou uns 10 minutos, e quando ele voltou, estava visivelmente abalado. Ele se sentou no sofá da sala e ficou ali, quieto, com a cabeça entre as mãos. Perguntei se estava tudo bem e ele disse que não, que a Clarice estava querendo a guarda da Isabela. Ela tinha conseguido um advogado e ia entrar na justiça alegando que estava melhor, que tinha se tratado e que queria a filha de volta. Meu coração gelou. A Isabela estava na escola ainda, não sabia de nada. O Sr. Eduardo estava em pânico, dizendo que não ia deixar aquela mulher levar a filha dele, que ela não tinha o direito depois de ter abandonado a menina por tantos anos. Eu tentei acalmá-lo, disse que precisava ter calma, que ia dar tudo certo, mas eu mesma estava apavorada. A Isabela tinha acabado de se recuperar, de se abrir de novo, de ser feliz. Se a mãe levasse ela embora, ia ser um trauma enorme. O Sr. Eduardo contratou um advogado no dia seguinte. Ele explicou a situação e o advogado disse que as chances da Clarice conseguir a guarda eram pequenas, mas que existiam. Ele ia alegar abandono, ia mostrar que a Isabela estava bem adaptada, feliz, e que mudar isso seria prejudicial para a criança. Mas ele também avisou que o processo podia demorar meses e que ia ser desgastante para todo mundo. A Isabela acabou descobrindo. Ela ouviu o pai conversando ao telefone com o advogado e perguntou o que estava acontecendo. O Sr. Eduardo tentou disfarçar, mas ela insistiu. Ele acabou contando a verdade, dizendo que a mãe queria que ela morasse com ela. A reação da Isabela foi imediata. Ela disse que não queria, que queria ficar com o pai e comigo, que não queria morar com alguém que a tinha abandonado. Ela começou a chorar, desesperada, dizendo que tinha medo de ser obrigada a ir embora. Eu abracei ela, tentei acalmar. Disse que o pai dela ia fazer de tudo para que isso não acontecesse, que a gente ia lutar juntos. Mas por dentro, eu estava com medo também. Eu não era nada daquela família, juridicamente falando. Eu era só a faxineira. Se a justiça decidisse que a Isabela tinha que morar com a mãe, eu não ia poder fazer nada. E aquilo me desesperava, porque eu amava aquela menina como se fosse minha própria filha. As semanas seguintes foram terríveis. A Isabela ficou quieta, triste, com medo. O Sr. Eduardo estava sempre estressado, conversando com o advogado, juntando documentos, preparando a defesa. Eu tentava manter a rotina, fazer com que a casa continuasse sendo um lugar seguro para a Isabela. Mas era difícil. A menina tinha voltado a ter pesadelos. Acordava chorando no meio da noite, pedindo para eu ficar com ela até ela dormir de novo. A Clarice começou a exigir visitas. O advogado do Sr. Eduardo disse que não tinha como negar, que o juiz ia permitir visitas supervisionadas enquanto o processo corria. A primeira visita foi marcada para um sábado de manhã, na casa mesmo. A Clarice ia poder ficar 2 horas com a filha, mas o Sr. Eduardo e eu tínhamos que estar presentes. A Clarice chegou pontualmente. Ela estava diferente, mais arrumada, mais segura de si. Ela trouxe um presente para a Isabela, uma boneca cara, daquelas que falam e andam. A Isabela pegou a boneca, agradeceu educadamente, mas não demonstrou nenhuma emoção. A Clarice tentou puxar conversa, perguntou sobre a escola, sobre as amigas, mas a Isabela respondia tudo com monossílabos. Eu via a frustração no rosto da Clarice. No final das 2 horas, a Clarice se despediu. Ela tentou abraçar a filha de novo, mas o abraço foi frio, sem vida. Quando ela foi embora, a Isabela subiu correndo para o quarto e trancou a porta. Eu fui atrás, bati na porta, pedi para ela abrir. Quando ela abriu, estava chorando. Disse que não queria mais ver a mãe, que não queria aquelas visitas, que só queria ficar com a gente. Eu não sabia o que dizer. Só abracei ela e deixei ela chorar. O processo judicial arrastava. Toda semana tinha uma audiência, uma reunião com o advogado, um documento novo para juntar. O Sr. Eduardo estava esgotado, fazendo malabarismo entre o trabalho, a filha e a briga judicial. Eu fazia o que podia para ajudar, mas me sentia impotente. A cada visita da Clarice, a Isabela ficava mais fechada, mais triste. Ela tinha voltado a ser aquela menina assustada que eu tinha conhecido no primeiro dia. Num desses dias, o advogado do Sr. Eduardo teve uma ideia. Ele sugeriu que eu fosse ouvida no processo como testemunha. Eu podia falar sobre como tinha encontrado a Isabela, sobre a evolução dela,
sobre como ela estava feliz e saudável na casa do pai. O Sr. Eduardo achou uma ótima ideia, mas eu fiquei nervosa. Eu nunca tinha ido num tribunal, nunca tinha falado com um juiz. Mas se era para ajudar a Isabela, eu ia fazer. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Eu acordei antes do sol nascer, nervosa, com o estômago embrulhado. Coloquei minha melhor roupa, uma calça preta e uma blusa branca que eu usava em ocasiões especiais. O Sr. Eduardo passou em casa para me buscar. No caminho até o fórum, ele me agradeceu por estar fazendo aquilo. Disse que eu era corajosa. Eu disse que não era coragem, era amor pela Isabela. O tribunal era um prédio grande, imponente, com corredores longos e salas enormes. A gente esperou numa salinha até ser chamado. Quando meu nome foi anunciado, eu entrei na sala de audiências. O juiz estava sentado numa mesa alta, de toga preta, com uma expressão séria. A Clarice estava ali junto com o advogado dela. O Sr. Eduardo e o advogado dele estavam do outro lado. Eu me sentei numa cadeira no meio da sala e o juiz começou a me fazer perguntas. Ele perguntou há quanto tempo eu trabalhava para o Sr. Eduardo, como era a rotina da casa, como era a relação da Isabela com o pai. Eu respondi tudo com calma, com sinceridade. Contei sobre o primeiro dia que cheguei na casa, sobre como tinha encontrado a Isabela chorando no quarto, sobre como tinha conseguido conquistar a confiança dela aos poucos. Contei sobre a evolução da menina, sobre como ela tinha voltado a sorrir, a brincar, a ser criança. Contei sobre o episódio do parque, sobre como a Isabela tinha lidado com o reencontro com a mãe de forma madura. O advogado da Clarice tentou me desqualificar. Ele disse que eu era só uma funcionária, que estava sendo paga para dizer aquilo, que eu não tinha autoridade para falar sobre o que era melhor para a criança. Mas o juiz o interrompeu. Ele disse que eu tinha sido testemunha direta da rotina da Isabela, que meu depoimento era relevante. E então, ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Ele perguntou se eu achava que a Isabela seria feliz morando com a mãe. Eu respirei fundo. Olhei para a Clarice, que me encarava com raiva. Olhei para o Sr. Eduardo, que estava tenso, esperando minha resposta. E então eu disse a verdade. Disse que não sabia se a Isabela seria feliz morando com a mãe, porque não convivia com a Clarice. Mas eu sabia com certeza que a Isabela era feliz morando com o pai. Disse que tinha visto a menina se transformar, sair de um estado de depressão e isolamento para se tornar uma criança saudável e feliz. Disse que tirar ela daquele ambiente agora seria cruel, seria prejudicial para o desenvolvimento emocional dela. A Clarice explodiu. Ela gritou que eu não tinha o direito de dar opinião sobre a vida da filha dela, que eu era só uma empregada que estava querendo aparecer. O juiz bateu o martelo e mandou ela se acalmar. Ele disse que ia analisar todos os depoimentos e que ia dar a sentença em 30 dias. A audiência foi encerrada. Saímos de lá em silêncio. O Sr. Eduardo estava abalado, sem saber o que esperar. Eu também estava. Voltamos para casa e a Isabela estava esperando a gente na sala. Ela perguntou como tinha sido e o Sr. Eduardo disse que tinha ido bem, que agora era só esperar. A menina abraçou o pai e depois me abraçou. Ela disse que sabia que a gente tinha feito tudo o que podia e que não importava o que acontecesse, ela sabia que era amada. Aqueles 30 dias foram os mais longos da minha vida. A Isabela continuava tendo pesadelos, o Sr. Eduardo estava cada vez mais estressado e eu tentava manter a rotina, mas era quase impossível. A gente estava vivendo numa incerteza constante, sem saber o que o futuro ia trazer. Finalmente o dia da sentença chegou. A gente voltou ao tribunal, a mesma salinha de espera, o mesmo nervosismo. Quando fomos chamados para a sala de audiências, meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia desmaiar. O juiz entrou, sentou, abriu uma pasta com documentos e começou a ler a sentença. Ele disse que tinha analisado todos os depoimentos, todos os documentos, e que tinha chegado a uma conclusão. Ele disse que era evidente que a Clarice tinha abandonado a filha num momento crucial do desenvolvimento dela e que isso tinha causado traumas profundos na criança. Ele disse que era evidente também que o Sr. Eduardo tinha feito tudo ao seu alcance para cuidar da filha e que a menina estava bem adaptada, feliz e saudável na casa do pai. E então, ele disse que a guarda definitiva ficava com o Sr. Eduardo. A gente não acreditou. O Sr. Eduardo começou a chorar ali mesmo, na frente de todo mundo. Eu também chorei.
de alívio, de felicidade. A Clarice ficou ali, paralisada, sem reação. O advogado dela tentou argumentar, mas o juiz disse que a decisão estava tomada. Ele estabeleceu um regime de visitas para a Clarice, uma vez por mês supervisionada, mas a guarda era do pai. Saímos do tribunal aliviados, leves. A gente voltou para casa e contou para a Isabela. Ela chorou também, mas era um choro de felicidade. Ela abraçou o pai, me abraçou e disse que finalmente ia poder dormir em paz, que finalmente ia poder ser feliz sem medo. Naquela noite a gente comemorou com um jantar especial. Eu fiz a comida preferida da Isabela, um macarrão com molho de tomate caseiro. A gente comeu, riu, conversou e pela primeira vez em meses a casa voltou a ter paz. Depois da sentença, a vida na casa do Sr. Eduardo voltou ao normal. A Isabela floresceu. Ela estava cada vez mais confiante, mais feliz. As visitas da Clarice aconteciam uma vez por mês, mas a menina já lidava com isso de forma mais tranquila. Ela sabia que depois da visita, ia voltar para casa, para o pai e para mim. Aquilo dava segurança para ela. A Júlia, minha filha, estava indo bem na faculdade. Ela vinha me visitar no trabalho de vez em quando e sempre trazia notícias boas. Disse que estava amando o curso de enfermagem, que estava aprendendo muito, que já estava fazendo estágio num hospital. Eu ficava orgulhosa dela de ver que ela estava construindo um futuro melhor. Um dia, o Sr. Eduardo me chamou para conversar. Ele disse que tinha pensado muito sobre tudo o que tinha acontecido no último ano, sobre como eu tinha mudado a vida da filha dele e que queria fazer alguma coisa para retribuir. Eu disse que não precisava, que eu já estava feliz do jeito que estava, mas ele insistiu. Disse que queria aumentar meu salário, que queria me dar um plano de saúde e que queria que eu pensasse em trabalhar menos dias por semana para ter mais tempo para mim. Eu fiquei emocionada com a proposta. Disse que ia pensar, mas que já estava muito grata por tudo que ele já tinha feito por mim e pela minha filha. Ele disse que eu merecia, que eu não era só uma funcionária, que eu era parte da família. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Pela primeira vez na vida eu me senti valorizada de verdade no meu trabalho. Mas a vida tem dessas coisas. E quando tudo parece estar indo bem, sempre aparece um novo desafio. A Isabela começou a ter problemas na escola de novo. Não era bullying dessa vez, era com as notas. Ela estava tirando notas baixas em matemática e ciências, e a professora mandou um bilhete pedindo para o pai ir até a escola para conversar. O Sr. Eduardo ficou preocupado, porque a Isabela sempre tinha sido boa aluna. Fomos até a escola numa tarde de terça-feira. A professora, Dona Marta, era uma senhora de uns 60 anos, experiente, de óculos e cabelos grisalhos. Ela nos recebeu numa salinha e começou a explicar que tinha notado que a Isabela estava dispersa nas aulas, que não prestava atenção, que ficava olhando para a janela o tempo todo. Ela perguntou se estava acontecendo alguma coisa em casa que pudesse estar atrapalhando o rendimento da menina. O Sr. Eduardo explicou sobre o processo judicial, sobre as visitas da mãe, sobre tudo que a Isabela tinha passado nos últimos meses. A professora entendeu. Disse que fazia sentido, que era normal que a criança estivesse abalada emocionalmente e que isso refletisse nas notas. Ela sugeriu que a Isabela tivesse aulas de reforço e que talvez fosse bom ela conversar com a psicóloga da escola. O Sr. Eduardo concordou com tudo. A Isabela começou as aulas de reforço e as sessões com a psicóloga. Aos poucos ela foi melhorando. As notas voltaram a subir e ela voltou a prestar atenção nas aulas. A psicóloga disse que a menina tinha lidado com muita coisa para a idade dela, mas que estava se recuperando bem. Disse que o apoio da família era fundamental e que a gente estava fazendo tudo certo. No final do ano, a Isabela foi aprovada com boas notas. O Sr. Eduardo ficou orgulhoso, eu fiquei orgulhosa e a própria Isabela ficou feliz consigo mesma. A gente comemorou com um jantar especial e a menina disse que no ano seguinte ia se esforçar ainda mais. Ela disse que queria ser médica quando crescesse, para poder ajudar as pessoas assim como a gente tinha ajudado ela. As festas de fim de ano chegaram. O Sr. Eduardo quis fazer uma ceia de Natal, mas disse que não ia contratar ninguém para cozinhar, que queria que eu fizesse a ceia. Eu aceitei, mas disse que então a Júlia ia vir junto, para me ajudar e para passar o Natal com a gente. Ele disse que seria um prazer receber minha filha. A ceia foi linda.
Eu e a Júlia passamos o dia inteiro cozinhando. Fizemos peru, farofa, arroz, salada, sobremesas. A mesa ficou farta, cheirosa, convidativa. O Sr. Eduardo tinha decorado a casa com uma árvore de Natal enorme, luzes, enfeites. Quando a noite chegou, a gente se sentou para jantar. Eram só nós 4. O Sr. Eduardo, a Isabela, a Júlia e eu. Mas parecia que estávamos completos, que não faltava ninguém. Depois do jantar, a gente trocou presentes. O Sr. Eduardo tinha comprado uma boneca nova para a Isabela, um livro para a Júlia e um colar bonito para mim. A Isabela tinha feito desenhos para todo mundo, com dedicatórias carinhosas. A Júlia tinha comprado chocolates. E eu tinha feito biscoitos caseiros daqueles que minha mãe fazia quando eu era criança. A gente riu, conversou, tirou fotos. Foi um dos natais mais felizes da minha vida. Quando a noite acabou e a Júlia foi embora, eu fiquei ajudando a arrumar a cozinha. O Sr. Eduardo veio me ajudar e a gente ficou ali, lavando louça, conversando sobre o ano que tinha passado. Ele disse que aquele tinha sido o ano mais difícil e mais transformador da vida dele. Disse que tinha quase perdido a filha, mas que no final tinha ganhado uma família maior, que incluía eu e a Júlia. Eu disse que sentia o mesmo, que tinha encontrado naquela casa muito mais do que um emprego, que tinha encontrado amor, respeito e propósito. O ano novo começou cheio de esperança. A Isabela estava mais madura, mais segura de si. As visitas da Clarice continuavam, mas a menina já lidava com isso de forma tranquila. Ela tinha aprendido a separar as coisas, a não deixar que a relação complicada com a mãe atrapalhasse a felicidade dela com o pai e comigo. No começo de março, a Júlia se formou na faculdade. Foi uma festa linda, com todos os formandos de branco, recebendo o diploma. Eu estava na plateia, chorando de orgulho, vendo minha filha subir no palco para receber o canudo. O Sr. Eduardo e a Isabela foram comigo para a formatura. Eles tinham insistido em ir, dizendo que a Júlia era parte da família e que queriam comemorar junto. A Júlia ficou emocionada quando viu eles lá, e depois da cerimônia abraçou os dois com carinho. A Júlia conseguiu um emprego num hospital da cidade logo depois de formada. Ela estava radiante, feliz, realizada. Disse que ia poder finalmente me ajudar com as contas, que ia poder alugar um apartamento pequeno para ela. Eu disse que não precisava ter pressa, que ela podia ficar em casa o tempo que quisesse. Mas ela insistiu, disse que queria ter a independência dela, mas que ia me visitar toda semana. Enquanto isso, a vida na casa do Sr. Eduardo continuava tranquila. A Isabela completou 10 anos e dessa vez quis fazer uma festa de verdade com os amigos da escola. O Sr. Eduardo alugou um buffet infantil e convidou a turma inteira da filha. Foi uma festa linda, cheia de cor, risadas e brincadeiras. O salão estava todo decorado com balões amarelos, turquesa, laranja e vermelho. E as crianças corriam de um lado para o outro, brincando nas piscinas de bolinha, no escorregador e na cama elástica. A Isabela estava radiante, vestida com um vestido branco com detalhes azul, cintilante, combinando com uma tiara de esmeralda. O Sr. Eduardo usava um blazer azul marinho e uma calça preta, sorrindo orgulhoso de ver a filha tão feliz e cercada de amigos. Eu também estava lá, vestindo uma blusa vinho, ajudando na organização da festa e supervisionando as crianças junto com as monitoras. Do outro lado do salão, a Clarice observava tudo de longe. Ela veio por causa do acordo judicial, ansiosa para ver a filha. Vestia um conjunto turquesa discreto, mantendo distância e tentando se enturmar, mas sem conseguir se aproximar muito da filha. A Júlia, minha filha, também estava presente, vestida em amarelo, conversando com Isabela e as amigas dela, sempre prestativa e sorridente. Durante uma brincadeira de perguntas e respostas, Isabela foi chamada no palco pelo animador. Ele perguntou quem era a pessoa mais importante da vida dela. Todos esperavam a resposta óbvia, mas Isabela surpreendeu, dizendo que era a Sônia, a faxineira que cuidava da casa. O salão ficou em silêncio e percebi olhares de espanto dos outros pais. Isabela falou emocionada, contando que eu a ajudei quando ela estava triste, que sou sua família também. Não consegui segurar as lágrimas e me aproximei para abraçá-la. O Sr. Eduardo se juntou a nós, formando um trio inesperado e bonito no meio do palco. Mesmo com alguns olhares curiosos e cochichos, senti ali o reconhecimento por tudo que vivia ao lado deles.
O primeiro obstáculo daquela noite aconteceu depois do discurso da Isabela. Alguns pais vieram conversar com o Sr. Eduardo, questionando se era adequado uma faxineira ser tratada como parte da família. Eles usaram palavras duras e olhares de reprovação, citando costumes tradicionais e a posição social do bairro. O ambiente ficou pesado e percebi que o Sr. Eduardo ficou irritado, mas se manteve firme. Ele defendeu a escolha da filha, deixou claro que respeitava todos, mas que ali em casa o que valia era o respeito, o carinho e a verdade. Essa atitude desarmou os críticos, mostrando que naquele espaço as regras eram diferentes. A Clarice, vendo tudo, tentou se aproximar da filha, oferecendo um presente caro, um tablet moderno. Isabela agradeceu, mas logo voltou para o grupo de amigas, sem dar muita atenção para a mãe. Clarice ficou magoada e saiu do salão para chorar escondida no jardim. Eu a encontrei sentada em um banco e ela desabafou dizendo que sentia ciúmes da relação que a filha tinha comigo. Fui sincera e disse que nunca quis tirar o lugar dela. Só queria que a Isabela fosse feliz. Conversamos por alguns minutos e ela disse que queria tentar se reaproximar da filha, mas tinha medo de ser rejeitada. Mais tarde, o animador organizou uma dança em grupo com as crianças e os adultos. Sônia, Isabela, Júlia e Eduardo formaram um quartetinho dançante, colorido e animado. A música tocava alto e todo mundo dava risada, esquecendo as tensões do início da noite. Foi um momento marcante, cheio de luzes vibrantes, refletidas nas roupas e no rosto de todos. Essas brincadeiras ajudaram a aliviar o clima e conectar todo mundo, transformando uma festa de aniversário tradicional em uma celebração de união, superação e humanidade. A festa terminou tarde da noite. Isabela estava cansada, mas feliz, dando tchau para todos os convidados. O Sr. Eduardo agradeceu pela presença, reforçando como cada pessoa era importante naquele momento. Veio até mim e disse baixinho: "Sônia, você é muito mais do que já sonhamos. Obrigado por tudo." Senti pela primeira vez que minha conquista não era só com a Isabela, mas também com toda aquela família. Os meses seguintes foram de calmaria, mas também de aprendizados. A repercussão da festa no bairro foi grande e alguns pais começaram a mudar de atitude com a gente. Passei a ser convidada para café da manhã na casa de vizinhos e algumas mães me pediram dicas para ajudar seus próprios filhos com emoções e dificuldades, mostrando o impacto que minha relação com a Isabela gerou na comunidade. A escola convidou Isabela para ser representante de turma, justamente por sua capacidade de lidar com os colegas e de ensinar sobre sensibilidade. Ela aceitou, mas pediu para eu ajudá-la a montar um projeto sobre respeito e inclusão. Fizemos tudo juntas, criando apresentações simples que incentivavam as crianças a valorizar as diferenças de cada um. No dia da apresentação, Eduardo e Clarice estiveram juntos, mesmo que distantes. Júlia compareceu para apoiar, e naquele auditório lotado, senti que meu trabalho estava mudando pequenas partes do mundo ao redor. No meio deste período, enfrentamos um novo desafio. Eduardo recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade, mais ao sul do Brasil. Ele explicou que era a chance de expandir a empresa e garantir um futuro ainda melhor para Isabela, mas tinha medo de quebrar os laços criados com todo mundo, principalmente comigo e com a filha. A decisão foi difícil. Consultamos a Isabela, conversamos várias noites. Isabela disse que não queria mudar, que estava feliz ali. Falei que onde ela estivesse poderia ser feliz, desde que mantivesse o coração aberto e levasse com ela tudo o que aprendeu. Após uma semana de reflexão, Eduardo recusou a proposta, mantendo a família unida em sua cidade. Essa escolha teve custos. Ele perdeu a chance de crescer profissionalmente, mas declarou que felicidade não tem preço. Isabela agradeceu, dizendo que agora entendia o valor de família, não importando o formato ou o endereço. Foi uma vitória conquistada com sacrifício, mostrando que o sucesso da protagonista e dos demais é sempre gradual e depende de escolhas reais e honestas. No encerramento do ano, fizemos uma viagem curta para uma cidade histórica do interior, aproveitando as festas e visitando mercados típicos, conhecendo tradições regionais como a dança do pau de fita, as comidas feitas em fogão a lenha e as missas festivas.
Esses elementos culturais marcaram os últimos dias do ciclo da história, aproximando todo mundo das raízes simples do país e da sabedoria das pessoas mais velhas, algo que tocou as decisões e as emoções dos personagens. Na volta, percebi que não era mais vista como faxineira, mas como parte essencial da vida de todos. Recebi um convite formal para morar na casa, podendo dividir meu tempo entre minha filha e a família de Eduardo e Isabela. Aceitei, com orgulho, passando a ajudar não só na limpeza, mas na educação, no cuidado e na condução da casa e das dores do coração de cada um. A trama fechou o ciclo de um ano, com muitas conquistas, obstáculos e reviravoltas. A relação entre todos ficou mais forte, e a humanidade da história se evidenciou em cada vitória, cada sacrifício e cada escolha.